Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Uma ótima manhã para você, bom dia Goiás, bom dia Goiânia, bom dia Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais e também em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 27 de janeiro de 2017. Sim! O programa de hoje, nós vamos conversar sobre alimentação de pets. O que você dá como alimentação para o seu animal é saudável? Aliás, ração ou comida natural? O que disso tudo é bom para a alimentação do seu animal? Doenças podem surgir de uma alimentação incorreta? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a alimentação do seu gato, do seu cachorro, enfim, do seu animal de estimação. Oito horas, 3 minutos aqui na sua Rádio Brasil Central, também em cadeia com a RBC FM 90,1 para toda a região metropolitana de Goiânia, no ar Conexão Ambiental. Olha só, você quer participar do nosso programa? Já sabe o nosso telefone 62 3282 8780, também pelo nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com. O nosso WhatsApp, você também já sabe, 62 996709875. E também pelo nosso Facebook, o nosso programa Conexão Ambiental. É só conectar e participar. Olha só, no programa de hoje, contamos aqui com a presença da doutora Kellen de Souza Oliveira, médica veterinária, doutora em reprodução animal, mestra em ciência animal. Tem experiência em clínica e cirurgia, dedica-se a estudos em reprodução de cães e gatos. Atualmente é professora da disciplina de criação de animais de companhia da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Bom dia, doutora Kelly, seja bem-vinda aqui à Rádio Brasil Central e ao Conexão Ambiental. Bom dia aos ouvintes, bom dia a você, Emerson. Pois é, doutora, começando aqui o nosso bate-papo, né, sobre a alimentação dos nossos pets, dos nossos pequenos animais. A maioria de nós brasileiros temos como animais de estimação gato, cachorro, salvo exceções aí, muitos com pássaros e alguns animais exóticos, mas basicamente cão e gato fazem parte aí da cultura de animais de estimação do brasileiro, né? Isso, verdade. Segundo pesquisas recentes, existem no Brasil cães domiciliados, né? Então a gente não considera os cães, por exemplo, de rua, que em situação de rua. Existem por volta de 52 milhões de cães que vivem em residência e por volta de 22 milhões de gatos também que vivem em residência. Isso aí sem contar animais de rua. Tem-se aproximadamente um número de animais que estão aí largados pelas ruas em todo o Brasil, doutora? Infelizmente não, porque esses animais de rua, a contagem ela é basicamente feita através de pesquisas, né, realizadas pelo IBGE e através de pesquisas também realizadas pelo Ministério da Saúde, para poder fazer uma previsão para as campanhas de raiva. Infelizmente, esses animais de rua, né, como a captura é muito difícil, principalmente em relação a gatos, né, que eles formam colônias em determinados lugares, então a captura é muito difícil, a contagem é muito difícil, mas acredita-se assim que estima-se que é quase que o dobro, né? De gatos a gente sabe que se somar os domiciliados e os de rua, a gente chega ao dobro. É um número considerável, né? E me parece que o Ministério da Saúde também vem mudando ou já mudou a forma de lidar com o animal de rua, né?
aquela busca massiva que existia antes, parece não existir mais. Pelo menos aqui em Goiânia não se... a conhecida carrocinha, né? Não pega, não captura como fazia antes, a não ser animais que estão em situação realmente assim, de zoonose, alguma doença, né? Isso é verdade. Por questões, né? A alegação é por questões financeiras, falta de verba mesmo, e esses animais eles não estão sendo capturados. E além do fato de que, capturando esse animal de rua, né, ele estando saudável, o centro de zoonoses, hoje no Brasil é proibido a eutanásia desses animais, né? O sacrifício desses animais. Então teriam que ser castrados e disponibilizados para doação. Né? E isso, infelizmente, os centros de zoonoses aqui, principalmente do nosso estado, eles não têm condições físicas para abrigar tantos animais assim. Então, o ideal seria que os proprietários, né, dos animais castrassem os seus animais, né, antes mesmo deles começarem a ter crias. Porque o que acontece? Se o animal ele é castrado, evita essa quantidade, essa superpopulação de cães e gatos nas ruas. Pois é, no ano passado nós estivemos no Centro de Zoonose aqui em Goiânia para produzir um dos programas do Conexão Ambiental para a TV, né, para a TBC, para a TV Brasil Central, onde a gente falava justamente da situação do animal de rua, né, principalmente o cachorro. E realmente nós constatamos isso, a baixa quantidade de animais que havia lá, se comparando com outras épocas, né, onde a política era diferente, e havia alguns animais para adoção, né, desde que eram tratados, castrados, né, e esse me parece aí o grande problema é justamente uma política mais eficiente aí de castração em massa, né, doutora? Porque deixou-se de pegar o animal que está solto, perambulando pela rua, mas eles continuam se reproduzindo naturalmente. Isso. O problema da superpopulação desses animais de rua realmente é a falta de um programa de controle populacional, mas vindo por parte literalmente do governo, tá? Da prefeitura, do governo do estado. Nós que somos da área privada, nós não temos incentivo algum para se fazer isso. Então, o que acontece? Alguns médicos veterinários, eles têm as suas campanhas de castração, né, como ação social, mas ainda é muito pequeno. Se a gente tivesse uma adesão, né, principalmente do governo, em programas de controle populacional, né, no sentido de fazer um cadastro do cliente, do proprietário, no caso, né, do tutor, fazer um cadastro, fazer um pré-agendamento, né, se responsabilizar por levar o animal até o estabelecimento, né, onde seria realizada a castração, sem dúvida o sistema seria muito mais efetivo. Mas isso aí é também mexer com o nosso comportamento, né? O comportamento do brasileiro, e mudar uma cultura que é uma cultura assim, que vem refinando, doutora, não sei se esse é o termo melhor, em relação ao cuidado com o animal. Eu acho que o brasileiro vem se preocupando um pouco mais com a forma de tratar o seu animal doméstico. É isso mesmo? A gente vem... na verdade, assim, o que falta, né, que dentro desses programas, né, de controle populacional, existe a fase do posse responsável. Posse responsável. Então, hoje a gente observa alguns proprietários que amam, querem demais o seu animal, mas não tem condições mínimas nenhuma para se manter um animal. Então, ele pega o animal, né, ama e tal, enquanto ele está saudável, ele ama aquele animal demais. No dia que ele adoece, ele termina, né, soltando na rua, ele não se dispõe a tratar do seu animal, a levar numa clínica veterinária, num consultório veterinário, porque aí ele acha que está muito caro. Né? Então, isso aí é uma das questões de posse responsável que a gente sempre está batendo na tecla, né, de que você pegou o animal, você é responsável por ele. Né, independente do que aconteça, você é o responsável por ele. Né, ele não responde sozinho. Exatamente. Quero mandar um abraço aqui grande a todo o pessoal da Associação pela Redução Populacional contra o Abandono de Animais, a ARPA Brasil, aqui de Goiânia, Goiás. Pessoal aí que tira um tempo, né, o seu tempo de forma voluntária
para tratar do assunto que é animal de estimação, principalmente cão e gato. Um abraço aí ao presidente da ARPA Brasil, que é o Alexander Noronha, né? Que dedica muito do seu tempo para cuidar desses animais, principalmente a situação do animal em abandono, né, que é uma grande preocupação nossa em Goiânia, em Goiás e por todo o Brasil. Recentemente, a ARPA Brasil, pelas mãos do Alexander Noronha, esteve, né, com um projeto belíssimo, que é o Castramóvel. Fizeram aí uma grande campanha pela internet para conseguir recursos, porque eles conseguiram adquirir um ônibus já usado, mas eles estavam precisando de ajuda financeira, sim, para montar uma clínica dentro deste ônibus para fazer esse trabalho de castração em massa que, infelizmente, nossos legisladores, prefeitos, governadores, deputado, vereador, enfim, aí, faz de conta que não existe. Enquanto isso, cachorrinhos e gatinhos continuam se reproduzindo por todas as ruas de Goiânia, em todo Goiás, em todo o Brasil. Olha só, acabou de chegar aqui em nossos estúdios, né? O doutor Arthur Mariano, também médico veterinário, 22 anos de profissão, é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, 20 anos de profissão. 20 anos de profissão. Estamos aí na caminhada aí, com esse amor tão maravilhoso por esses animais. Bom dia, doutor Arthur, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Muito obrigado. Pois é, e como o nosso assunto aqui, demos essa introdução aqui para falar, né, da situação dos animais, dos pets, principalmente cães e gatos, a situação deles, né, não só em Goiânia, em todo o país, em todo o estado. Doutora Kelly, até mais ou menos 2 décadas atrás, fizemos esse chute aí, mas a senhora, por favor, nos corrijam, era difícil e caro comida para cão e gato. Parecia que era uma coisa assim, bem reservada e para quem tinha muito dinheiro, né? O que é muito dinheiro, né? Muito bem. Então, até 2 décadas era complicado aí encontrar comida para cão e gato, até porque eram caro, né? Essa ração industrializada para animal, ela é uma necessidade real, porque antes se alimentava os bichanos e os cachorrinhos com qualquer comida, aliás, a comida que a gente comia, né? Principalmente o resto da comida. Essa alimentação hoje industrializada, ela é necessária para o animal? Bom, primeiro eu queria só fazer um preâmbulo, né, sobre a parte dessa alimentação industrial. Sim. A preocupação com alimentação e saúde, ela seguiu junto, tanto dos animais, ela seguiu junto com a linha humana. Exato. Então, a partir de 1990 é que houve-se uma preocupação de associar a nutrição com a saúde dos seres vivos, né? No caso, os humanos, aqui especificamente os animais, né? Cães e gatos. Então, houve-se pesquisas, realização de pesquisas que definissem quais eram as necessidades desses animais. Então, cães têm determinados tipos de necessidades, e para cães a gente até acha um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu tenho por volta aí de 400 raças de cães, cada uma com uma especificidade totalmente diferente. Quer dizer que qualquer... Eu tenho Apesar cães. de ser uma ração preparada, pensada para isso, não pode ser qualquer ração dada para qualquer Isso, porque raça. Hoje a gente trabalha com tamanho do animal, né? Então eu tenho por volta aí de 4, a gente considera até 4 tamanhos de cães, né? Os de pequeno porte, os de médio porte, grande e gigante porte. Cada um tem uma necessidade, porque o metabolismo deles são diferentes, só para você ter noção. Um animal de pequeno porte, de até mais ou menos 10 quilos, ele pode ter uma sobrevida aí de por volta de 20, 22 anos. Então, obviamente, a alimentação desse animal ele tem que ser diferente de um animal de gigante porte, que a média de vida aí de um animal de gigante porte, ou seja, acima de 40 quilos, é por volta de 7, 8, no máximo 10 anos. Então, a expectativa de vida é menor. Então, isso é uma coisa que a gente também trabalha. Uma outra coisa, né, que a indústria alimentícia, né, principalmente para a linha de cães e gatos, trabalha, é a mordedura do animal.
Então, para raças pequenas, eu tenho um grão, um pellet, né, um croquete pequeno. Para raças grandes, eu já tenho que ter um croquete maior. Por quê? Porque o animal, ele não mastiga. O cão, ele não mastiga. Ele apreende o alimento e quebra o alimento. Então, a dentição foi muito modificada, né? Com a morfologia da boca, né? Dos dentes, ela foi modificada com o passar dos anos da domesticação. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, né? Para gatos, né? Gatos, eu tenho também aí por volta de uns 80, 90 raças de gatos conhecidas, e cada um com uma especificidade totalmente diferente. Então, esse alimento industrializado, ele vem para trabalhar isso. Então, hoje eu tenho alimentos, né? Além dos 4 tipos de alimentos básicos, eu tenho ainda alimentos denominados raças específicas, eu tenho alimentos industrializados, destinados a animais que já têm algum problema de saúde. Então, é uma alimentação completa e balanceada, o alimento industrializado. E hoje, né, tem se voltado à forma de alimentação natural. Então, por exemplo, a gente acredita-se que a expectativa de vida tanto do cão e do gato tem aumentado por conta da industrialização desses alimentos, porque eles, né, foram feitos baseados em pesquisas científicas, da evolução da medicina veterinária, né, com relação ao diagnóstico. Então, hoje a gente consegue diagnosticar muito mais fácil uma doença, né, dar o diagnóstico de uma enfermidade no animal do que, diferentemente, de há 20 anos atrás. Hoje a gente tem muito mais recurso. E, sem dúvida, né, o conhecimento da população em relação o básico do animal, né, alimentação, vermifugação, vacinação, higiene do local. Então, isso tudo culminou com o aumento da expectativa de vida. Antigamente, que você estava comentando, né, sobre a alimentação que os animais comiam restos de comida. Mas, por exemplo, se você lembra dos animais, né, de quando você era criança ou dos seus avós, nenhum passava de 5 anos. Por quê? Porque eles desenvolviam determinadas doenças que levavam eles a óbito mais cedo do que hoje os animais que comem esse tipo de alimentação. Realmente sim, Lembro, sim, eu sempre tive animais em casa, cachorro, realmente, assim, e durante a fase na infância, vários cachorros, né, a infância... Então, eles não duravam muito, então tal que você tinha vários animais, você tinha lá 3, 4, 5 animais durante o ano, por quê? Porque eles não envelheciam, né, eles não chegavam na fase de geriatra. Doutor Arthur, é mito essa coisa de não pode dar osso para cães, para gatos, é mito isso ou não? Osso orgânico. Osso orgânico, osso natural. Mesmo do bichinho, da galinha, do boizinho. É mito. Nós hoje, em decorrência, conforme a doutora Kelly falou sobre essa evolução, nós hoje sabemos e diagnosticamos que através de um osso natural, tá ali um osso de uma vaca ali que foi abatida, tá aquele osso natural, você pega ele e dá pro seu cãozinho, ou, geralmente aquele proprietário que tem um cão grande gosta daquele ossão, né? Aí você vai ser bem para ele. Hoje nós sabemos que ali pode se desenvolver doenças como o botulismo, por exemplo, certo? Doenças que matam, doenças que paralisam, desenvolvimento bacteriano. Então, hoje nós temos essa linha de diagnóstico que ela é o quê? Definida frente à nossa evolução. Hoje, a evolução de exames, a ações de laboratórios capacitados. E com isso, nós acabamos podendo fazer uma orientação eficiente para o cliente para justamente aumentar essa longevidade dos animais. Então, realmente, o ossinho natural, o ossinho de galinha que você no domingo gosta de dar para o seu animal, não deve dar. Hoje nós temos produtos industrializados que são preparados de uma forma balanceada, conforme a doutora Kelly falou, e que vão fazer o quê? Não vão fazer o cliente ou o dono do animalzinho, do garotinho, da garotinha canina, felina, gastar mais, não. Vão dar mais vida para eles. Essa é a nossa intenção de orientação. Ok, uma breve pausa aqui, a gente já volta aqui com Conexão Ambiental.
Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, 8h22 aqui na sua Rádio Brasil Central. Rádio Brasil Central. No ar, Conexão Ambiental. E hoje trazendo como tema alimentação pet, alimentação para o seu cachorro, para o seu cão, principalmente. Conosco aqui nos estúdios da Rádio Brasil Central, doutora Kellen de Oliveira, médica veterinária e professora da Universidade Federal de Goiás. Conosco também doutor Arthur Mariano. Doutor Arthur, existe aí uma justificativa de que a dentição de cães e gatos é prejudicada com a alimentação, essa mesma alimentação humana que eu estava até perguntando aqui para a doutora Kellen? Sim. Bom, quando você ministra uma alimentação natural, como diz, uma alimentação que nós comemos, você vai ter o quê? Uma maior agregação de resíduos entre os dentes, nos dentes. Ali vai formar mais placas bacterianas, que antigamente a gente ali falava ali, você via aquela placa ali, começava aquele mau hálito tão grande, e às vezes o cliente ia dar conta disso só quando o animal tivesse com 10 anos e estava com aquela boca toda podre. Esses resíduos, eles agregam nos dentes porque é um produto natural, é um produto que na maioria são pastosos, quando você coloca ali um arroz, um feijão, quando você coloca uma batata, quando você coloca uma carne ali cozida. Bom, então não tem nada que vai fazer o quê? Uma fricção. Aí quando você dá uma ração industrializada que foi preparada para poder ele ter uma consistência ideal, para a hora que o seu cãozinho, o seu gatinho mastiga, ela passa no dente, ela tem uma consistência específica para passar e o quê? Soltar. Aí é que tá. Então nós não vamos ter essa agregação de resíduos. Tem, mas vai demorar muito mais tempo. E é nessa prevenção que a gente diz, realmente, esse alimento natural que você está dando, você está agregando muitos resíduos. E geralmente o cliente, apesar da gente já orientar hoje, a gente já orienta as escovações dentárias, passar uma pasta dental canina no animal. E as pessoas fazem isso mesmo? Compram esses produtos para dedicar um tempo ali de escovar o dente do Sim. do animal? Inclusive proprietários que são extremamente assim, dedicados, que amam o seu animal e respondem às orientações do médico veterinário, porque a orientação do médico veterinário do século XXI é essa. Não é para o seu cliente gastar, é para poder fazer profilaxias, prevenções para que o seu animal viva mais. E eles fazem isso. Eles compram, dedicam aqueles minutos ali para colocar uma dedeira, para passar uma pasta dental enzimática, para passar uma pasta dental, ou às vezes não consegue comprar dedeira, passa com o dedo mesmo, passou ali, você já está fazendo uma prevenção. O que vai acontecer com isso? Daqui a 10, 15 anos, a hora que você vê, ou a cada 2, 3 anos que você faz uma limpeza, uma retirada de cálculo dentário, uma limpeza, uma retirada desse tártaro que se diz, você vai ter muito menos resíduo. E aí vai aumentar a longevidade do animal. Qualidade de vida para os bichinhos, Qualidade de vida. Doutora Kelly, começamos a falar então sobre a comida, né? Essa alimentação diferenciada, inclusive produzindo este tema para o programa Conexão Ambiental, eu tive conhecimento de uma vertente, muitos veterinários que recomendam a alimentação natural, né? Uma alimentação, e aí eu vi algumas diferenças, né? Algumas alimentações contendo carne, ossos, vísceras crus, e também com vegetais e carboidratos. Que avaliação você faz dessa vertente, né? Alguns utilizam carnes, outras não, utilizam apenas legumes, utilizam uma alimentação, sim, natural. Bom,
lembrar que a carne, ela é natural, né? Carne é natural, exatamente. Exatamente. Então, assim, aqui fazendo também, né, novamente, um breve histórico dessas formas diferenciadas de alimentar. Então, a gente já comentou aqui, né, da alimentação industrializada, que é essa, né, que o proprietário compra, que é essa que ele vai lá no pet shop, na clínica veterinária, na casa agropecuária, e até mesmo em alguns supermercados a gente consegue encontrar. Essa alimentação, como eu já comentei, ela é feita baseada em estudos. E uma curiosidade que muita gente não sabe, mesmo você comprando a ração mais barata, você tem noção de quanto que é de imposto que está embutido nessa ração que o governo coloca? Olha, eu acredito que a gente nem procure saber quanto de imposto a gente gasta por dia comprando o arroz, o feijão, a carne, enfim, né? Para nós humanos, quem dirá para os nossos bichanos? Bom, para a linha humana, a alimentação básica para humanos, ela tem aí uma inserção de imposto aí na base de 7%. Para a alimentação de animais de produção, por volta aí entre 15% e 18%. Animais de produção, ou seja, aqueles que fornecem carne, leite, né, ovos para a gente. E para pets, para qualquer animal de estimação, na ordem aí de 49,9%. Então, ou seja, metade daquele valor que o proprietário paga numa ração industrializada é imposto para o governo. E está indo muito imposto, então, hein? Então, bastante. Então, isso é uma luta, né, dentro das associações, dentro do Ministério da Agricultura, para ter uma diminuição desse valor de imposto. Porque isso incide no alimento ficar mais caro. Justamente, e a pessoa pelo fato do arroz alimento e feijão para o cachorro lá. Mesmo. E aí agora eu entro, né, juntando aí esse comentário do imposto, eu entro, né, no valor. Então, o valor do alimento industrializado, ele ainda é muito alto em decorrência desse imposto, que ainda também é bastante oneroso para o proprietário. E aí alguns proprietários terminam fazendo a alimentação caseira. E essa alimentação caseira, né, que seria o resto de comida, ela não é balanceada para o animal. Então, por exemplo, nessa alimentação, no resto de comida que a gente, né, come e o resto oferece para os cães e gatos, ele tem determinadas gorduras, né, que não são ideais para esses animais, para os nossos animais de estimação. Quantidade de sal também, que não é ideal. Determinados temperos, né, alho, cebola, que são totalmente prejudiciais para cães e gatos. Então, estão dentro dos alimentos, né, dos ingredientes que a gente não recomenda. Então, aí surgiu a alimentação caseira baseado também em pesquisas científicas. Então, quando a gente fala de alimentação natural, não é o resto de comida, né? É uma alimentação formulada por médicos veterinários para aquele animal em específico. Ou seja, ele é uma forma artesanal de alimentar. E a fórmula para aquele cãozinho, para o Rex, né, da raça, sem raça definida, que tem 7 quilos, não é a mesma fórmula que vai servir para o Bob, que tem 25 quilos e é um cão de raça de pelo longo. Entendeu? Então, isso tem que ficar extremamente claro para o tutor, para o proprietário. Existem algumas fórmulas com quantidades ideais de ingredientes. Então, 100 gramas de carne. Que tipo de carne? Carne de frango. Mas se eu mudar o tipo de carne, vamos supor, se eu resolver que eu vou dar uma carne bovina, já não é mais 100 gramas. Quantas gramas de arroz? Que tipo de arroz? Arroz integral, né, que seria uma fonte de carboidrato, uma fonte de amido, né? Que tipo de legumes esses animais eles podem comer? Então, essa é o que a gente chama de alimentação natural, mas ela é feita, formulada para um animal específico, ou mesmo, né, se existem alguns casos que a gente recomenda esse tipo de alimentação. Em casos, por exemplo, do animal, tem animal que não aceita o alimento industrializado. Então, o proprietário troca de marcas, troca de sabores de alimento e o cão não alimenta. O cão, ele não gosta. Então, existem casos, né? Existem poucos casos que
a gente precisa passar ele para essa alimentação caseira, mas é uma alimentação específica para ele, formulada para ele. Existem outros casos também de, por exemplo, animais que têm determinadas doenças e que o proprietário, né, termina optando por não comprar um alimento industrializado, né, chamado adjuvante, e ele termina também fazendo uma formulação específica para diminuir a incidência daquela doença. Vamos supor, os cálculos vesicais, né, os cálculos de bexiga, que para nós da linha veterinária nós chamamos de urólitos. Então tem alguns alimentos, né, que estão dentro do alimento industrializado, alguns ingredientes que a gente sabe que ele pode aumentar a incidência em determinadas raças. Então, para evitar isso, o proprietário termina, né, fazendo a opção pela alimentação caseira, mas é uma alimentação também específica para aquele animal, para aquela doença. E aí existem também, né, uma outra vertente, mais duas vertentes bem diferenciadas, que seria a alimentação crua, né? Então, ou seja, transformar o animal, né, de como ele veio antes da domesticação, porque antes da domesticação do cão... Ele comia cru. Ele comia tudo cru. Tudo cru, claro. Só que aí vem um outro problema que também o proprietário ele tem que ter consciência na hora de oferecer esse tipo de alimentação, sempre com orientação do médico veterinário. Por quê? Porque os alimentos crus, né, como eles são crus, a gente preocupa muito com a parte de crescimento bacteriano, crescimento de micro-organismos que podem causar mal ao animal. Podem dar diarreia, intoxicação alimentar, assim como nos humanos. Então, não é qualquer alimento cru que você pode oferecer para o seu animal. Por exemplo, para você oferecer um pedaço de carne crua, recomenda-se que ela tenha sido congelada por pelo menos 3 horas antes. E muita gente pega lá, acaba de comprar a carne no açougue. Tirou do açougue e já dá para o animal. Oferece para o animal. Então, existem regras básicas, né, para evitar esses problemas. E aí vem a história também, né, dos alimentos vegetarianos, né? Hoje a gente tem, né, uma outra vertente, né, que quer transformar o cão em vegetariano, o gato impossível, né, por uma necessidade fisiológica e morfológica do gato, ele não tem como transformar ele em vegetariano, mas o cão ele aceita bem. Então, aí tem algumas linhas, né, os veganos, né, pessoas veganas que têm cães terminam oferecendo esse tipo de alimento para o seu animal. Também tem que ser um alimento balanceado, específico para aquele animal, porque ele vai precisar de fazer alguns ajustes, né? Então, geralmente, esses animais que comem alimentação que não é industrializada, eles precisam ir mais no médico veterinário, fazer mais um acompanhamento de pelo menos a cada 4 meses para fazer determinados ajustes minerais que o animal precisa. E aí, geralmente, a gente manda manipular cápsula. Então, além do alimento caseiro, do alimento vegano, do alimento cru, né, faltam algumas coisas, né, ou tem elementos de forma insuficiente nesse alimento que o veterinário ele precisa complementar com algum tipo de suplementação. Resumindo, doutor Arthur, assim como nós, seres humanos, temos preocupação, para quem tem preocupação, né, com a saúde, comer alimentos melhores, mais nutritivos, etc., com o animal não é diferente, pelo que eu estou vendo. Não é diferente. Inclusive, assim, adquiriu, né, um gatinho, um cachorrinho, leve ao veterinário para ter todo esse tipo de orientação, especificamente também com relação à alimentação. Sem dúvida. Hoje, como eu falei, hoje nós vivemos o século XXI. Desde o término do século XX, já nós, conforme a doutora Kelly disse, desde 1990 em diante, nós começamos a observar uma nova geração de pessoas, de criadores e a própria condição do mercado, da condição do médico veterinário, que passou a conseguir ter mais acesso ao criador, mais acesso às pessoas, tanto na área central, a área mediana, a área periférica das cidades. E a orientação, como nós estamos fazendo aqui hoje, também em decorrência da internet, etc., passou-se a ficar melhor. Então, hoje, essa importância,
essa condição de uma importância de uma boa nutrição, de uma boa alimentação, de o animal poder comer melhor. E isso, antigamente, há 30, 40 anos atrás, o proprietário não tinha essa orientação. A medicina veterinária da década de 70, 80, tinham muitos que tinham informação, mas também não conseguiam acessar a sociedade brasileira. Então a sociedade brasileira e mundial, não vou falar só brasileira, porque nós estamos aqui no Brasil, a sociedade mundial, o desenvolvimento com relação à prevenção, com relação a aumentar a qualidade de vida dos animais, ela mudou. Ela mudou. Desde os países de primeiro mundo, como a França, que é a base da medicina veterinária, aos Estados Unidos, que está na América do Norte, passou a ter uma vertente, porque começou-se a ver que os milhares e milhares de animais em todo o mundo precisavam viver mais. E aí foi que essa condição em todo o mundo passou-se de buscar, através da medicina veterinária, a orientação para que os nossos garotinhos, animais, cãezinhos, felinos e gatinhos pudessem viver mais. E essa vida é o reflexo de uma boa nutrição. E aí nós conseguimos passar a fazer essa orientação melhor, a poder dizer que você faça uma boa nutrição para o seu animal, que você vai gastar menos. Como assim, doutor? É verdade. Essa é a realidade. Por quê? Porque quando você faz uma boa nutrição, você faz uma alimentação balanceada, você faz um alimento industrializado, uma ração de boa qualidade, você faz com que o paciente não adoeça. Ontem eu falei isso muito. Você faz com que ele não adoeça. Quando ele não adoece, ele vai viver mais e, ao mesmo tempo, o que acontece? O cliente vai gastar menos, porque não vai gastar com doença. Essa história de que o cachorro lá da roça vivia melhor, vivia mais, não é verdade, né? Não, isso aí realmente não é verdade, porque, conforme a doutora Kelly disse, a média de vida era de 5 anos de vida. E é verdade, a média era essa, certo? Então, hoje nós conseguimos ver nessa nova geração, do século XXI, que realmente o animal vive mais, o animal que é melhor alimentado, bem alimentado. Muito bem, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Bom dia para você, 8 horas 41 minutos, Conexão Ambiental no ar, aqui pela Rádio Brasil Central e também pela RBC FM para toda a região metropolitana de Goiânia. O assunto de hoje, alimentação pet, o que você anda dando para o seu cachorrinho, para o seu gatinho? Conosco aqui para responder todas as perguntas, doutora Kellen de Souza Oliveira, professora médica veterinária, professora lá da Universidade Federal de Goiás. Também conosco aqui, doutor Arthur Mariano, para responder essas dúvidas, né, que nós temos em relação aos nossos animais, a alimentação dos nossos animais. Eu estava dizendo aqui para o doutor Arthur, né, eu tinha informações erradas, e informações que muitas vezes, doutor, a gente tira assim de comentários de pessoas, não é especialista, não é isso, assim, acha que deu aquela comida diferente para o cachorro e ele se comportou diferente, então é aquilo que tem que ser, mas baseado no nada, baseado num conhecimento que nem empírico né, assim, não tem um fundamento. Aquele conhecimento, assim, popular, que vem de pai para filho, passando e falando. Exatamente. O meu cachorro fazia assim, e assim é bom. Igual eu perguntei, a coisa, né, essa questão que a doutora Kelly respondeu muito bem. O animal lá da roça, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, parece que eram mais saudáveis. E em relação a isso também, doutor, em relação a doenças, né, em relação a doenças, eu vejo assim, eu até pouco tempo atrás eu tinha um cachorro, tenho 2 gatos em casa, parece 2 pessoas, cada um com um gênio diferente, nunca vi. Comportamentos diferentes. Totalmente diferentes, parecem 2 pessoas. Um é amabilíssimo, na hora que eu chego, eles falta pendurar no pescoço. O outro parece um bichinho do mato. Até hoje ele está com
ele tem 3 anos, até hoje, assim, ele se assusta com a gente. Ele se assusta, Sei. sabe? Não é de dar carinho, não adianta dar carinho pra ele, que ele não aceita. O outro parece um carrapatozinho. Eles têm a grudado, personalidade né? individual. É impressionante, realmente. né? Assim, acho muito bom. Eu tinha também um cachorro, já velhinho, 9 anos, infelizmente, fugiu, ele vivia fugindo, a gente tinha um cuidado e, infelizmente, foi atropelado, né? Assim, foi uma... Aliás, o sentimento que a gente tem pelos animais, eu tenho muito, né? Assim, foi uma perda familiar. Foi uma perda familiar. É um amor muito grande, incondicional, porque o animal, ele está ao nosso lado 24 horas. Esteja você nervoso, bravo, pode bater nele, passa alguns minutos, segundos, ele já vira, seja o cão, seja o gato, porque essas duas espécies, elas são extremamente amorosas. Então eles estão numa constância de carinho para nós. E hoje a gente consegue observar, hoje, na sociedade mundial, que cada vez mais as pessoas estão vivendo num egoísmo natural, numa individualidade. E essa individualidade está trazendo o quê? Uma falta de amor, uma falta de carinho. E o animal hoje, ele supre isso na sua totalidade. Porque muitas vezes você está com toda a sua família, familiares do seu lado, familiares, parentes, e às vezes você não consegue receber um afago, um carinho, uma palavra de amor. Mas você chega na sua casa, o seu animal chega, como você disse, ele falta abraçar você, ele abana o rabo, ele te lambe. Exato. Se você tá triste, ele tá ali sentado com você na cama, tá deitado ali, não sai de perto de você, não é verdade? Exatamente. Não sai de perto de você. Esse amor é que está fazendo realmente, cada vez mais, mudar a sua ação e atitude para com ele. Porque você consegue sentir esse amor dele incondicional. Exato. É um amor que não te cobra nada. E por isso que quando vem a falecer, né? É uma perda familiar. É uma perda familiar, né? É verdade. Doutor Arthur, cães e gatos seriam mais vulneráveis aí a conservantes e aditivos químicos que existem nas rações? Olha, essa condição é a seguinte: conservantes e aromatizantes que estão nas rações. Hoje, nós temos eles. Você pode ter algum animal que às vezes possa ter um gene da alergia, um gene de hipersensibilidade. Você pode ter. E são casos que são casos específicos, né? Mas na maioria dessas situações e na maioria da população canina e felina, eles são extremamente mais assim resistentes do que um ser humano, mas ao mesmo tempo, os produtos hoje também que são feitos hoje nas rações, né, nessa nutrição industrializada, são produtos também de alta qualidade. E é em cima disso, como a doutora Kelly disse, em cima de todo esse balanceamento, de todo esse preparatório de estudos, de mais de 50 anos de estudos em nutrição canina e felina, que traz essa condição de não reatividade no paciente, reatividade negativa. Ah, eu vou dar uma ação, tem aromatizante, tem palatabilizante, então vai fazer mal. Olha, tem cientistas aí que hoje, eu já pude ter a oportunidade de falar isso, hoje consegue trazer muito mais condição de vida com esse alimento industrializado, que hoje nós conseguimos observar isso, como médicos veterinários. Eu com 20 anos de profissão, eu consigo ver que realmente os animais do passado, que não tinham acesso a esses alimentos industrializados, como a doutora Kelly disse, viviam menos. E hoje eu observo, hoje eu tenho um paciente meu que está hoje com 17 anos de idade, que desde que nasceu come um pellet, um grãozinho somente de rações industrializado, e o animal está perfeito. Então, eu dou e falo para o proprietário hoje, para o criador hoje. Isso são resultados científicos. Se o resultado científico, o resultado no meu paciente, não só meu, mas de vários médicos veterinários, de vários pesquisadores no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos e na Europa, a gente vê que os resultados são positivos, então peraí. Então esses aromatizantes e esses conservantes que estão sendo bem preparados, que foram bem analisados e estudados para o animal, para o intestino, para as microvelocidades intestinais, para a absorção, para o fígado, para os rins, para o coração,
não está trazendo resultados maléficos. Porque se a gente tivesse resultados maléficos, não é mesmo, doutora Kelly, maléficos, que a gente visse uma porcentagem. Fizemos uma reunião de profissionais, como a gente tem congressos nacionais e internacionais, e vemos que no Brasil aumentou a mortalidade porque esse paciente comia alimento industrializado. Isso não existe, pelo contrário, é o contrário. Nós conseguimos ver que os nossos pacientes, os nossos animais no Brasil hoje estão vivendo mais. Estão vivendo mais. Por quê, doutor Arthur? Porque come a comida que comia 30 anos atrás, eles morriam mais. Peraí. Então, hoje, o século XXI hoje está movido, então, realmente, por resultados positivos de um alimento industrial, de uma ração bem balanceada, bem programada, bem preparada com aromatizantes e conservantes, mas que não estão trazendo resultados maléficos. Quero deixar bem a ressalva. Tem pacientes, sem dúvida alguma, que são mais hipersensíveis, que são hiperalérgicos, que são atópicos, que têm alergia. Tudo bem. Casos igualzinho, casos específicos na área humana. Tem que ser estudado à parte, isso aí. Tem que ser estudado à parte. Então você não pode generalizar e dizer, vou dar um alimento industrializado, tem palatabilizante, tem aromatizante, vai fazer mal. Isso é errôneo, é errado. Não pode, isso a gente tem que observar o quê? O animal que come ração bem balanceada, ração industrializada, ele vive mais. É isso que eu quero deixar um foco realmente. Eu quero deixar esse foco como minha experiência, eu tenho certeza que a experiência da doutora Kelly também, a professora Kelly também, é extremamente com relação a isso. Nós, médicos veterinários e clientes que a gente acompanha há tantos anos, a gente vê isso. Muito bem. Professora Kelly, vamos entrar numa polêmica aqui, apesar de nós termos aí 10 minutos ainda, mas dá para polemizar uma coisa aqui. Olha só, praticamente todas as marcas de rações para cães e gatos possuem soja ou soja e milho, e que tem a maior parte da sua produção transgênica no Brasil. Sabemos o efeito disso a curto e a médio prazo para os animais, esse alimento transgênico, com toda a polêmica que a transgenia na alimentação traz? Bom, os resultados, na verdade, que nós temos hoje, eles vêm da linha humana, né? Então, em 2015, foi publicado em revistas específicas, na linha humana, de que os alimentos transgênicos, não existe uma ligação entre alimentos transgênicos e, por exemplo, desenvolvimento de câncer. Né, que é o que todo mundo fala, né, ele é transgênico, vai aumentar a incidência de câncer. Isso não aconteceu nem na linha humana e com certeza isso não tem acontecido também na linha veterinária. Né? Para cães e gatos, a gente não observa aumento da incidência de câncer. Por exemplo, as doenças hoje que a gente observa é aquilo que o Dr. Arthur está focando. Como os animais estão vivendo mais, então, obviamente, a gente observa doenças da senilidade, assim como nos humanos. Então, por exemplo, um animalzinho, né, de 15 anos, 16 anos, ele pode desenvolver uma doença cardíaca, ele pode desenvolver uma doença renal, que é compatível com também seres humanos. Né? Então, a incidência, né, de doenças que a gente vem observando não é por conta da alimentação, e sim pelo aumento da expectativa de vida. Né? E hoje também pela nossa capacidade do médico veterinário em fazer um diagnóstico precoce de algumas doenças. Então, hoje mesmo o animal com problema renal, problema cardíaco, né, câncer, determinados tipos de tumores, a gente ainda consegue aumentar a longevidade de vida dele, né? Fazendo o diagnóstico correto, diagnóstico precoce, existem tratamentos, mas associar doenças, né, principalmente o câncer, que é uma polêmica, a alimentação industrializada porque ele tem transgênicos, isso não, mesmo porque todo hoje milho, soja, né, os cereais em geral, inclusive que nós comemos, o nosso arroz, ele já é também, né, ele tem alguns que são transgênicos. Né? Então, a transgenia ela veio para aumentar a quantidade de alimento produzido, para diminuir. Então, as pessoas, às vezes, acham que o transgênico ele é uma substância que se põe no alimento, mas não é. O transgênico é uma modificação genética que é capaz, né, de aumentar a resistência desses cereais, principalmente, né, desses cereais, frente a doenças
dessas plantas. Então, assim, depois da transgenia, a quantidade de alimento a ser produzido, principalmente para nós humanos, ela aumentou bastante. Então, no transgênico, ele é uma modificação genética, mas isso tão tal que a gente nem nota modificação de sabor. É verdade. Então, não tem essa diferença, né? Então, os nossos estudos, eles são baseados na linha humana, tá? Na linha humana, já se sabe que desde que o transgênico surgiu, ele não teve aumento de incidência, principalmente de câncer. Na parte animal, a utilização desses transgênicos, ela é um pouco mais recente, mas hoje a gente também tem a opção, né, para aqueles proprietários, né, que não acreditam, né, ou que tem aquela questiona tem ainda. Medo. Nós temos algumas linhas de alimentos, né, industrializados que a gente chama de gram-free, ou seja, livre de grãos. Então, se ele é livre de grãos, ele não vai ter transgênicos. Eles são feitos de algumas outras fontes de proteína vegetal e de carboidrato, né, vegetal, livre desses transgênicos. Então, as fontes são totalmente diferentes. Certo. Então, existem várias marcas no mercado que já têm também essa preocupação, né, porque a gente tem nichos populacionais. E aquilo que o proprietário quer para ele quer também para o seu animal. Então, é uma preocupação que a gente observa bastante, né, com relação a esses transgênicos, e a indústria, ela está muito associada a isso. Ela quer realmente qualidade de vida para os animais. Doutor, eu tenho 2 gatos, como eu falei, e às vezes eu noto que se eu insisto muito em uma marca, parece que com o tempo ele enjoa. Isso é fato mesmo? E aí, assim, naturalmente eu faço uma rotatividade de marcas. É correto isso? Olha, a questão é o seguinte, o animal, ele tem a sua condição também comportamental. Se o proprietário, ele chega e toda semana troca de ração, esse animal vai se acostumar com essa troca, ele vai se adaptar. Se ele vê que ele tem opções, ele vai pedir para você. Como que ele pede? Como que ele fala? Não como qualquer criança. Não qualquer come. Menino, qualquer ser humano. Exatamente. Não come. Então, assim, eu já tive paciente, é lógico, de proprietário, de nunca trocar e nunca ter uma não resolução do paciente não querer comer. Porque esse cliente, esse proprietário, ele tinha um padrão, ele tinha um protocolo, ele não mudava. Agora é lógico, se você apresentar um alimento que ele realmente não tenha uma condição de gosto, uma condição de sabor, uma condição de produtos de boa qualidade, ele também vai te falar isso de uma forma também reacional, comportamental. Se o tutor é enjoado, o animal dele também vai ser. Vai ser também. Então, assim, eu já tive proprietário que toda semana trocava a ração, o alimento do cão. Mas toda semana ele não quer comer. Mas peraí, quem é que troca? É você ou é ele? Não, mas é porque ele não quis comer, eu já troquei. E assim, vamos dizer, é aquele pouquinho de ansiedade, né? Aquele pouquinho, aquele proprietário que assim, é extremamente preocupado, sem dúvida alguma, mas que acaba trazendo também situações que não são boas para a condição de absorção, para a condição de absorção intestinal, porque a flora intestinal, bacteriana, a forma de absorver, tudo o organismo, a fisiologia do animal, ela se prepara. Quando você muda, ela vai ter que preparar tudo de novo. Então, assim, são situações que você deve ter, então, o quê? Deve ser tudo comedido. Tem que ter o quê? Parâmetros. E quem que vai te dar esse parâmetro? O médico veterinário, ele vai estar pronto ali para te orientar dentro da condição de mudanças, dentro da condição do tempo, certo? Agora, esse negócio de achismo, vou dizer bem claro, achismo e Dr. Google Vet, Google Vet né? É bem famoso. É um perigo, é um perigo. Dr. Google né? Vet é um perigo. Caros amigos, caros proprietários, como vocês amam seus animais, nós também amamos muito. Então, nós médicos veterinários hoje,
nós gostamos de fazermos essa orientação para que vocês entendam que nós estamos aqui para fazer justamente isso, essa orientação benéfica, essa orientação para o seu animal viver mais. E aí eu gosto sempre de bater nessa tecla administrativa, viver mais e gastar menos. Essa é a condição. Olha só, chegamos aos minutos finais, né? Aliás, chegamos ao final do nosso Conexão Ambiental de hoje. Quero agradecer muito aqui a participação do Dr. Arthur Mariano, nos trouxe aí conhecimentos belíssimos, né? Em relação aos nossos bichanos, aos nossos cachorrinhos. Muito obrigado, doutor Arthur, pela sua participação aqui no Conexão Ambiental. Obrigado, eu agradeço muito, um abraço a todos aí, criadores, e que, assim, Deus Todo-Poderoso abençoe a todos os animais e famílias, né? Exatamente. Obrigado também à professora Kellen de Souza, lá da Universidade Federal de Goiás. Obrigado, doutora, pela sua participação aqui no Conexão Ambiental. Eu que agradeço também deixo um bom dia aí para os ouvintes e para todos da RPC. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza. Obrigado, Ricardinho. Direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes na Rádio Brasil Central, e na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.